por favor, tá? Eu vou dividir agora para vocês olharem o segundo exemplo, que é sobre como é que funciona o atrito nesse tipo de lei de Newton, tá? Função do atrito. Então, a gente tem aqui o exemplo 2. O bloco da figura, que é esse azul lindo aqui, de massa 5 kg, se move com uma velocidade de constante, que é essa parte importante, de 1 metro por segundo num plano horizontal. Quer dizer que ele está aqui na horizontal com uma velocidade de 1 metro por segundo. Sob a ação da força F, quer dizer que tem uma força empurrando ele para frente. Vocês podem imaginar um carro aqui, que seria a força do motor levando o carro para frente, e a velocidade do carro sempre igual, sempre igual, sempre igual. E o que faz essa velocidade ser sempre igual? A força de atrito com o chão, em contato com o chão, que está para trás. Se o coeficiente de atrito do bloco for 0,20 e a aceleração da gravidade for 10, então qual vai ser o valor dessa força F? Quanto ela vale? Então, eu vou fazer para vocês de novo aqui nesse clear all, nesse bloquinho aqui, nesse padzinho. Então, o que a gente tem? A gente tem, então, um bloco ou um carro. O bloco pode ser qualquer coisa, tá? A gente só fala em bloco porque é mais simples. Esse carro aqui está sendo puxado para frente pela força do motor, que a gente chama de F. E daí a gente tem que começar a colocar agora as outras forças que estão agindo no carro. Quais são as outras forças? Tem a força da gravidade para baixo e a força normal para cima. Todo torto aqui, força normal. Vai ficar uma bosta isso. Força normal para cima. Normal para cima. E por último, como o exercício fala que tem atrito com o chão, a gente tem a força de atrito aqui para a esquerda. Por que ela é para a esquerda? FAT, força de atrito. Porque ela é contrária ao movimento do objeto. Se ele está indo para a direita, a força de atrito é para a esquerda. Se o carro estiver indo para a esquerda, a força de atrito é para a direita. Se o carro estiver indo para cima, a força de atrito é para baixo. Se o carro estiver indo para baixo, a força de atrito é para cima. Sempre contrária ao movimento. Aí, quais são as informações que ele passou para nós? O bloco tem massa de 5 kg. Ele diz que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. E o coeficiente de atrito é igual a 0,2. Qual é outra coisa bem importante que ele fala? Que o movimento é constante. Por que isso é importante, pessoal? Se o movimento é constante, a aceleração é igual a zero. A aceleração do bloco é igual a zero. Então, o que a gente tem? Vamos lá aplicar a segunda lei de Newton bem bonitinho. Como ele está se mexendo na horizontal, só as forças que estão na horizontal importam. Então, a gente tem para a direita positiva a F e para a esquerda negativa a força de atrito. Isso igual a massa do bloco vezes a aceleração. Como a aceleração é igual a zero, isso quer dizer que essa parte aqui, ó, isso aqui tudo vai ser igual a zero. Então, a gente pode reescrever isso aqui assim. Ó. A força F é igual a força menos a força de atrito é igual a zero. Porque o movimento dele é constante. Se é constante, não tem aceleração. Isso faz com que a gente saiba que a força que o carro faz para ir para frente é exatamente igual à força de atrito. Aí a gente precisa só lembrar como é que se calcula a força de atrito. Força de atrito é calculada da seguinte forma. O coeficiente de atrito vezes a força normal. Por que é vezes a força normal? Porque a força normal é uma força que a superfície faz.
Então, se ele não tiver em contato com nenhuma superfície, não tem força normal e, consequentemente, não vai ter força de atrito de superfície. Então, a gente pode calcular que a força F vai ser igual ao coeficiente, que é 0,2, vezes a força normal. Qual é a força normal nesse caso? Se a gente olhar aqui, ó, pessoal, no desenho, como o carro ou o bloco não está subindo e nem está descendo, quer dizer que a força normal vai ser exatamente igual à força da gravidade. E a força da gravidade a gente sempre sabe como calcular. É a massa do objeto vezes a aceleração da gravidade. Então, a gente pode calcular a força normal aqui sendo 5 vezes o 10. Logo, essa força normal vai ser igual a 50. A gente leva esses 50 newtons. A gente leva esse valor aqui para a conta da força F, que é o que ele quer saber no final. Força F vai ser igual a 0,2 vezes 50. Essa força F, então, vale 0,2 vezes 50 dá 10 newtons. E esse é o valor da força F. Eu imagino que esse aqui, a parte mais complicada, é a gente lembrar que a força de atrito aqui é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. E depois a gente nota que essa força normal é igual à força da gravidade, fica simples de fazer a conta e tal. Não é a parte difícil é lembrar isso aqui, né? Essas duas coisinhas aqui. Então, esse exercício está finalizado com essa aqui sendo a resposta final. Deixa eu dar um print. Colocar lá. E por último, stop sharing. Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Não? Tudo tranquilo? Posso continuar? Beleza. Ninguém falar nada, eu sigo, toco e a vida segue. O último exemplo que eu quero mostrar para vocês também é sobre atrito e tem um ou dois parecidos na lista de exercícios que super ajuda vocês a fazer. Deixa eu mostrar aqui para vocês.